corredores, está começando para você que assiste pela web mais um quadro Testamos do programa Folha. Hoje é sexta-feira, dia de te apresentar mais um calçado, e hoje não é um calçado qualquer, é um calçado que me fez perder o sono. Eu fiquei com muitas e muitas dúvidas em relação a esse calçado, fiquei tão em dúvida que eu liguei para o gerente de produto da marca para ele me dar mais informações. Afinal de contas, foi uma grata surpresa. Fazia tempo que um calçado não caía no meu pé tão que nem uma luva que nem esse caiu. E aí hoje eu vou te dar um review um pouquinho mais detalhado que o normal, porque eu tenho algumas informações privilegiadas que não vieram do release. Espero que vocês gostem. Eu estou falando hoje do ASICS Gel Cumulus, esse mesmo, um dos tênis mais pedidos da história do Testamos. Muita gente, eu nunca fiz um review do Cumulus, é a primeira vez que eu faço um review do Cumulus. Como vocês sabem, ele é um takedown do Nimbus. O que isso quer dizer? É uma sublinha do Nimbus, que é o carro-chefe da ASICS. Mas ele me surpreendeu demais pela qualidade, pelo que ele oferece aos corredores que o utilizam. Então, se você está afim de saber um pouquinho mais do Cumulus, que é um takedown do Nimbus e com preço um pouquinho mais acessível, eu não perderia o Testamos de hoje. Não sai daí, está começando mais um quadro Testamos, ASICS Gel Cumulus, número 17. É isso mesmo que eu te falei, parceiro. Bicho, quando eu peguei esse tênis, botei no pé, fui sair pro meu primeiro trote, e olha, eu já corri com todos os calçados da ASICS, basicamente. Vocês sabem que eu não sou um fã de calçados muito estruturados e também não sou fã de calçados muito reduzidos. Muita gente me pergunta sobre o Piranha, o Hyperspeed, são calçados que para mim eles não servem para mim. Eu preciso um pouquinho mais de estrutura, eu sou um corredor um pouquinho mais pesado do que os corredores que se utilizam desse tipo de calçado. Por outro lado, os calçados com muita absorção de impacto, muito material agregado, como é o caso do Nimbus, como é o caso dos calçados de rodagem mesmo da ASICS, são calçados que para mim são um pouquinho mais pesados do que eu gostaria. Eu já falei isso para vocês aqui, o meu calçado preferido da ASICS não é o Kayano, apesar de eu ser um pronador convicto, é sim o GT, que é um takedown do Kayano. E o que acontece com o Cumulus é exatamente isso que acontece com o GT. Por ser um takedown do Nimbus, que é o carro-chefe da ASICS, ele oferece um pacote um pouquinho mais leve, um pouquinho mais compacto e que, no meu entender, cai como uma luva, porque eu preciso como calçado. Talvez seja o que você precisa também. Então vamos falar sobre o Cumulus. Esse é o número 17. É o primeiro que eu faço aqui, o review no Testamos. E olha que surpresa boa. Vamos lá na Verb. Muito bem, de perto na Verb, esse aqui é o Gel Cumulus. Eu vou desamarrar aqui para vocês verem de perto exatamente do que a gente está falando. Como vocês podem ver, ele tem uma estrutura de cabedal muito parecida com o que você já está acostumado a conhecer dos calçados da ASICS. O que é esse pacote que a ASICS costuma entregar? Linhas de suporte por todo o traçado do calçado, um clipe de contraforte interno, nunca externo, sempre interno nos casos da ASICS, a não ser pelo DS Trainer, que eu acho que é externo. O resto é tudo interno. Um bocal com muita sobreposição de tecido, conforto, um mesh respirável. Normalmente a ASICS trabalha com mesh, principalmente nos seus calçados mais estruturados. E aí nós estamos falando desses 4 calçados, principalmente, que é Nimbus, Kayano, GT e Cumulus, são todos na base do mesh. O que aconteceu foi que o Nimbus novo, o 17, veio com um mesh diferente, um mesh reestruturado. E os calçados top de linha, que é o Kayano e o Nimbus, trabalham com aquela tecnologia do Fluid Fit. No caso do GT e no caso do Cumulus, não tem Fluid Fit. A estrutura toda do cabedal é dada por essas linhas de suporte que você está vendo aqui, que vão aqui da parte do ilhós até a parte do arco do pé, e as linhas mais proeminentes que dão a volta no bocal do tênis e principalmente na frente do tênis para dar um pouquinho mais de durabilidade para o calçado. No mais, o cabedal elaborado do Nimbus 17 novo não está presente aqui no Cumulus, mas isso não quer dizer que esse calçado não respire bem. Pelo contrário, ele respira muito bem e, do meu ponto de vista, ele dá mais estrutura do que o Nimbus. Por quê? Porque o Nimbus apostou na retirada das linhas de suporte. O Fluid Fit está totalmente reestruturado, ele dá um suporte para o calçado sim, mas esse calçado dá mais suporte do que o Nimbus dá por conta de suas linhas de suporte. Por outro lado, o acabamento interno e o conforto que o Nimbus proporciona em seu cabedal não são iguais ao que o Cumulus oferece.
No entanto, a respirabilidade desse calçado se mostrou muito interessante. Bom, na parte interna você tem um calçado com uma palmilha removível, com acabamento interno padrão ASICS, um cadarço de material tradicional, sintético, uma língua com uma sobreposição de tecido super confortável, e aí a gente cai na parte de baixo do calçado, que é onde estão as grandes estruturas e as tecnologias que a ASICS implementa na maioria dos seus calçados de rodagem. Bom, como você pode ver, nós estamos falando aqui num solado, uma borracha AHAR, aquela tecnologia AHAR, que é a borracha injetada, que deixa o tênis menos sensível à abrasão e mais durável. Como você pode ver também, o calçado tem o Guidance Line, que é uma das tecnologias já marca registrada da ASICS, e também tem o Trusted System. Nesse caso, nesse calçado, assim como também acontece no Nimbus 17, o Guidance Line interage com o Trusted System, ele passa no meio da placa de torção. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem um calçado na mão em que o direcionamento de passada está diretamente atrelado ao sistema de torção. Ou seja, ele é um calçado que ele trabalha, ele tem um sistema que ajuda você a não fazer esse movimento com o pé, que é o Trusted System, mas o Guidance Line passa no meio. Então, toda vez que você dá uma passada, a dinâmica da tua passada passa no meio do sistema de torção. Então, são dois movimentos que estão integrados numa tecnologia dupla. Bom, o movimento de direcionamento de passada, da transição da passada, que é direcionado pelo Guidance Line, passa no meio do sistema de torção. Então, a sua passada tem menos chance de torcer enquanto ela estiver fazendo a transição. É para isso que serve essa interação das duas tecnologias. Bom, aí você me fala, mas você gostou tanto desse calçado? Qual que é a diferença desse calçado para o Nimbus, que é o top de linha? Tirando a diferença de reais, que a gente já sabe, que o Nimbus é 699 e esse calçado é 499. Então são 200 paus de diferença, amigão. Bom, quais são as diferenças? E eu vou falar sobre as diferenças agora. E vou mostrar na Virbi para você. Bom, a diferença básica do Nimbus para o Cumulus, primeiro, é a quantidade de gel na parte da frente. Nós estamos falando de um calçado que no Nimbus ele tem muito mais gel na parte final da tua passada, onde você faz a decolagem. Então você tem mais gel na parte da frente. Na parte de trás a quantidade de gel é igual. Por mais que o Cumulus mostre menos gel externo do que o Nimbus, a parte do gel da parte de trás do Cumulus é igual à parte de gel da parte de trás do Nimbus. Mas no Cumulus ele tem menos gel na parte da frente. Bom, mas se ele perde gel na parte da frente, a hora que eu vou fazer a minha decolagem, eu tenho menos material absorvedor e tenho mais EVA. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai ter mais estabilidade na sua decolagem. Por quê? Porque o gel, apesar de ser absorvedor do seu impacto, ele é um material que não te dá uma estabilidade na hora de fazer a decolagem. O EVA é um material mais chapado, ele te dá mais contato com o solo, ele vai te dar uma decolagem mais veloz, uma decolagem mais versátil. Então, você está me dizendo que o Cumulus está para o Nimbus, assim como o GT está para o Kayano. Sim, e a diferença básica entre esses modelos é que na parte da frente tem menos gel e mais EVA. Sim. Isso quer dizer o quê? Você vai ter uma decolagem mais estável e uma decolagem mais eficaz, mais ágil. Por quê? Porque você não está decolando em cima do gel, que é um material mais flexível, mais instável. Você está decolando em cima de EVA, que é um material mais estável, mais chapado, que dá mais contato com o solo. Então, amigo, se você gosta mais do GT do que do Kayano, provavelmente você vai gostar mais do Cumulus do que do Nimbus, que é o meu caso, cara. Agora, por que isso? No meu caso, porque eu gosto de calçados, primeiro que o Kayano e o Nimbus são calçados que giram em torno de 315, 320 gramas. O Nimbus novo vem um pouquinho mais leve, mas o Kayano é um pouquinho mais pesado do que isso. Os dois calçados, o GT e o Cumulus, são um pouquinho mais leve. Por quê? Porque tem menos material agregado. Normalmente esse material é o gel da parte da frente. Bom, esse é um dos fatores que me fazem gostar mais desse calçado do que do Nimbus. O segundo é a decolagem em cima do EVA. Por quê? Porque você vai ter mais estabilidade. Então ele serve para treinos diferentes do que o Nimbus serve, por exemplo. O Nimbus é o calçado de amortecimento, de contenção de impacto. É o tênis do conforto, é o tênis para quem não quer sentir absolutamente nada. Agora, se você quer sentir alguma coisinha, você quer ter uma decolagem um pouquinho mais ágil, você quer ter um pouquinho mais de estabilidade e abre mão desse conforto que o gel te oferece, esse aqui é o teu tênis, amigão. Bom, só isso que é diferente? Não, vamos falar um pouquinho mais das diferenças entre o Cumulus e o Nimbus. E aí é fácil de te mostrar, porque se você olhar o Nimbus e olhar o Cumulus, você vai perceber uma diferença
brutal na sobreposição dos materiais da entressola. Sim, esse tênis também trabalha com a tecnologia Fluid Ride. O que é a tecnologia Fluid Ride? É aquele material que é um EVA que é 15% mais leve, te dá 20% mais de responsividade, ele ajuda a te retornar a energia com 20% a mais de agilidade. Isso está no release do produto, a gente não consegue comprovar isso realmente. Mas qual a diferença entre o Fluid Ride desse tênis, do Cumulus e do Nimbus? A diferença é simples. O Fluid Ride desse calçado está bem na parte de baixo. Aqui a gente tem Fluid Ride embaixo, gel e EVA em cima, Solite. No Nimbus, a gente tem o Fluid Ride em cima do gel. Então, o seu contato com o Fluid Ride, seu pé encosta no Fluid Ride e o Fluid Ride encosta no gel, no Nimbus. Isso proporciona um retorno de energia, um amortecimento super eficazes no Nimbus. No Cumulus, o que acontece? O seu pé interage primeiro com o Solite, depois com o gel e com o Fluid Ride. Isso ocasiona numa aterrissagem um pouquinho mais chapada, um pouquinho mais ágil, um pouquinho mais estável, que é aquilo que a gente está conversando até agora. A diferença de você sobrepor um tecido ao outro dá um retorno de energia diferente. Você deixar o Solite por último, que é o que acontece no Nimbus, a última parte que vai entrar em contato com o seu pé é a parte da estabilidade. As primeiras partes que vão entrar em contato com o seu pé são as partes do amortecimento. E no caso do Cumulus é o contrário. Primeiro você entra em contato com o Solite, depois você vai entrar em contato com o gel e com o Fluid Ride. Para mim funciona melhor. É óbvio que para a maioria das pessoas a sensação vai ser de menos amortecimento, vai ser de menos conforto. O Nimbus vai ser sempre o calçado com mais conforto e amortecimento da ASICS. Mas se você está buscando uma coisa mais ágil, entendeu? Uma outra diferença drástica entre o Cumulus e o Nimbus, e aí que a gente vai falar sobre algo que é benéfico para esse calçado. Bom, a gente já sabe que ele não tem a quantidade de gel que o Nimbus tem na frente, certo? Certo. Quando você tem gel, você tem mais camadas na frente. Quando você não tem gel, você tem menos camadas. O Cumulus é um calçado que tem um pouco mais de flexibilidade na frente. Isso é muito perceptível quando você olha para a parte de solado. Você está vendo essas ranhuras aqui? O Nimbus tem também ranhuras, mas elas não funcionam como funcionam no Cumulus. Você consegue ter um trabalho da parte da frente do pé, eu digo do dedão, dos dedos, a maneira como elas interagem na hora que você faz a garra para dar a decolagem, na hora que você usa a frente do seu pé para ganhar impulso, para fazer todo o movimento da decolagem, você tem mais flexibilidade na parte da frente do Cumulus do que você tem no Nimbus. Então é isso. Bom, acho que ficou claro as diferenças básicas entre o Cumulus e o Nimbus. Mas não estamos fazendo review do Nimbus, estamos fazendo review do Cumulus. Então, vou falar para vocês um pouquinho dos pontos negativos e positivos do Cumulus 17. Bom, gente, eu vou falar do meu ponto negativo desse calçado, que no meu ponto de vista é o ajuste. Isso também acontece com o GT. E apesar de ser o tênis que eu mais gosto da ASICS, o GT, ele tem um problema de ajuste. Ele tem um molde mais redondo, mais compacto, e isso para mim é mais legal, mas o ajuste do cabedal é um ajuste de cabedal que não acompanha os implementos que foram passados para os modelos tops de linha. Por exemplo, o cabedal novo do Nimbus, ele tem um ajuste em cima do seu pé, muito por conta de ter tirado as linhas de suporte e ter colocado um Fluid Fit remodelado, ele abraça o teu pé com maestria. É impressionante a sensação de ajuste que o Nimbus te dá. Normalmente o Nimbus não era um tênis de ajuste, hein? Era um calçado que era um calçado considerado mais largão, um tênis que tinha proporções difíceis. O Nimbus novo ele te dá um ajuste acima da média e o Cumulus não consegue dar o mesmo ajuste. Por quê? Porque trabalha com um cabedal de mesh tradicional. Então, por mais que você respire bem nesse calçado, o ajuste no pé não é igual. E no GT acontece a mesma coisa. Como ele também não tem o Fluid Fit, ele também tem um ajuste difícil. Então, você tem um toe box até razoavelmente largo, mas o ajuste do seu pé lá dentro não é um ajuste extremamente confortável. Por um lado, você tem mais liberdade para trabalhar os dedos dentro do pé, mas por outro lado, se você quer aquele tênis compacto mesmo, você não vai encontrar nem nele, nem no GT. Vamos aos pontos positivos do Cumulus. E aí, meu amigo, eu vou falar um só, porque é simples de entender. Cada calçado tem um público-alvo. E não adianta, porque eu não vou convencer o cara que usa Nimbus de que ele pode usar o Cumulus, até porque ele vai sentir diferença na absorção de impacto. Agora, se você está buscando um calçado que vai unir a estabilidade com o conforto, dentro das linhas de suporte da ASICS, de tênis de rodagens, para quem é neutro supinador, esse calçado é um calçado que serve para corredores neutros, mas também atende a corredores supinados.
O calçado que tem a base de EVA na frente, ele vai ser mais estável, ele vai ser mais ligeiro, ele vai ser mais versátil na decolagem, ele vai servir para uma gama de corredores diferentes. Então, se você quer um pouquinho menos de peso, quer um pouquinho mais do seu calçado, quer exigir mais do seu pé, está cansado de ter aquela almofadona no pé, que é o Nimbus, que é o Kayano, então você pode procurar fazer uma transição, e é uma transição muito tranquila para o Cumulus, porque o Cumulus ele é o próximo passo. E o seu próximo passo depois do Cumulus será um tênis intermediário, um calçado bem mais leve, um calçado com muito menos amortecimento. Mas quem quer fazer a progressão, sai do calçado de amortecimento para o calçado intermediário, tem um degrau no meio do caminho. E esse degrau chama-se ASICS Cumulus 17, para quem é supinado e neutro, e GT 2000 para quem é pronador e neutro. Espero ter sido claro. Fui? Bom, deixe seu comentário aqui embaixo. Se eu não fui, eu tento te explicar um pouquinho mais nas respostas das perguntas. Estou sempre disponível para as perguntas via YouTube e via e-mail. Esse foi o Gel Cumulus 17. Recapitulando para você, um tênis de 309 gramas, tem 10 milímetros de drop, 23 atrás e 13 na frente. Para neutros supinadores, está à venda no mercado por R$ 499 e eu gostei pra caramba. Então, se você gostou também, vai atrás do seu. Obrigado pela sua parceria. Até a próxima. Sexta-feira que vem tem mais um Quadro Testamos. Um grande abraço para você. Tchau. Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastra o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para a corrida e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você, certo? Valeu, grande abraço e tchau!